Isso está trazendo neste momento o milagre secreto que você tanto pediu a Deus, um milagre poderoso e sigiloso. Nesse vídeo, eu vou te revelar uma coisa muito importante. Deus me mandou te dizer que hoje à noite vai acontecer algo inexplicável e extraordinário com você. Em pouquíssimo tempo você já começará a sentir. Deus pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje em menos de 3 horas. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. É importante que a cada vez que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, rapidamente você comente, eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Ei, meu irmão, presta atenção. Hoje é o início de uma nova era na sua vida. Eu não estou aqui para jogar conversa fora, ou te vender sonhos vazios, não. O que eu estou dizendo é real, é poderoso, e vai fazer diferença se você abrir o coração agora mesmo e escutar o que Deus tem para você. Quantas vezes você já olhou para o céu e se perguntou, Deus, quando as coisas vão começar a dar certo para mim? Já sei, várias, né? Eu entendo, porque já estive nesse mesmo lugar. Um lugar de espera, de incerteza, de frustração. É como se você estivesse nadando contra a correnteza, sempre sentindo que nunca sai do lugar. Mas a boa notícia é que, mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando por trás dos bastidores da sua vida. Receba essa verdade. Agora deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo, algo que talvez você consiga se identificar. Teve um tempo em que eu estava sem esperança. As portas estavam fechadas, os problemas pareciam não ter solução e, para ser honesto, eu me sentia derrotado. Mas um dia, depois de tanto insistir e orar, uma palavra de Deus mudou tudo. Foi como se Ele tivesse me sacudido e dito, levanta, para de se entregar às circunstâncias, porque eu sou maior do que tudo isso que você está passando. E sabe o que é mais incrível? Foi aí que eu percebi que a mudança não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando a gente muda por dentro. Deus não estava apenas esperando o momento certo, Ele estava esperando eu me abrir, me quebrantar e confiar nele de verdade. E é isso que eu quero que você entenda agora. A sua virada não depende de fatores externos, mas da sua entrega total ao que Deus tem para você. E eu sei que às vezes a vida parece uma longa estrada sem fim. Cada dia parece um deserto, seco, árido. E você se pergunta, será que Deus esqueceu de mim? Mas não, Ele não esqueceu. Deus nunca esquece dos seus filhos. Na verdade, a Bíblia nos garante que Ele conhece cada fio de cabelo na nossa cabeça e cada lágrima que cai. E cada vez que você clama, Ele escuta. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto, já pedi tanto e nada acontece. Meu irmão, saiba que é exatamente nesse tempo de silêncio que Deus está preparando o seu coração para algo maior. Porque às vezes, antes de abrir a porta da bênção, Ele precisa fechar a porta do orgulho, da dúvida e da desobediência. E você pode até estar pensando, mas eu já fiz de tudo, já orei, já jejuei, já pedi conselhos e nada parece funcionar. Olha, eu entendo essa frustração, mas não pare agora. Às vezes, a maior vitória vem justamente na hora em que você está prestes a desistir. É como o agricultor que planta uma semente e precisa esperar o tempo certo para colher. Durante esse tempo de espera, a semente está crescendo debaixo da terra, onde ninguém vê. O mesmo acontece com as promessas de Deus na sua vida. Elas podem estar debaixo da terra agora, mas a colheita vem no tempo certo. Receba as promessas de Cristo em sua vida. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas.
Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe até esse vídeo não por acaso. O que está para chegar à sua vida é maior do que o que já foi. Deus está dizendo: filho, filha, não temas. O que eu tenho preparado para você vai surpreender até os seus inimigos. Sabe, muitas vezes a gente acha que já viu de tudo, que já experimentou o que era possível. Mas Deus é o Deus do impossível. E o que Ele tem reservado para você é algo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Agora, deixa eu te contar uma história que ilustra bem o que eu estou falando. Você já ouviu falar da história de Ana, mãe do profeta Samuel? Ana era uma mulher que queria muito ter um filho, mas não conseguia engravidar. Por muitos anos ela chorou e orou, sofrendo não só pela espera, mas também por ser provocada por Penina, a outra esposa de Eucana, seu marido. Ana não desistiu de buscar a Deus. Mesmo em meio à humilhação, ela se manteve firme na fé. E foi no templo, num momento de profunda angústia e oração, que Ana fez um voto ao Senhor, prometendo consagrar o filho que ele lhe desse. Deus não só ouviu a oração de Ana, como lhe deu um filho, Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Essa história é um exemplo de como a perseverança e a fé abrem portas para o milagre de Deus. É isso que eu quero que você entenda agora. O que está para chegar na sua vida é maior do que tudo o que você já perdeu. Pode ser que você tenha enfrentado perdas, traumas, portas fechadas, mas não deixe isso definir o seu futuro. Se Ana, no auge da dor, manteve sua fé e viu Deus reverter sua situação, quem somos nós para desistir? Às vezes, a gente fica preso no passado, revivendo erros, arrependimentos e mágoas. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o passado não define quem você é hoje, nem o que Deus quer fazer na sua vida daqui para frente. Imagine que sua vida é como uma estrada. Se você continuar olhando pelo retrovisor, vai acabar perdendo o que está à frente. Receba essa libertação. Deus não quer que você fique preso ao que já foi. Ele quer te levar para um novo nível. E para isso acontecer, você precisa soltar as correntes que ainda te prendem ao que já passou. Pode ser que você esteja perguntando: mas e se eu fracassar de novo? Olha, o medo do fracasso é uma das maiores armas do inimigo. Ele quer te paralisar, te fazer acreditar que você não é capaz, que Deus não está nem aí para você. Mas isso é uma mentira. Se Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Não importa o que aconteça no caminho, o importante é você seguir firme na fé. É como Pedro, quando andou sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu fazer o impossível. Mas quando começou a olhar para as ondas, ele afundou. Então, mantenha seus olhos em Jesus, mesmo quando as ondas parecerem grandes demais. E falando nisso, talvez você esteja se sentindo exatamente como Pedro, afundando no meio das ondas, cercado por problemas por todos os lados. Mas eu quero te dizer que Jesus está estendendo a mão para você agora mesmo. E Ele só está esperando você segurar essa mão e confiar. Porque a verdade é que, quando a gente se entrega nas mãos de Deus, Ele faz o que é impossível se tornar possível. Ele muda cenários, transforma corações e abre portas onde antes só existiam paredes. Receba o transformar de Deus em tua vida. Você já ouviu a história do homem que estava à beira do tanque de Betesda? Se não, deixa eu te contar. Esse homem estava ali há 38 anos, esperando por um milagre. 38 anos, meu irmão. Ele acreditava que, quando as águas se agitassem, o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Mas ele nunca conseguia. Sempre tinha alguém mais rápido, alguém que chegava antes. Ele estava ali, preso, esperando, sem esperança. Agora imagina o desespero desse homem. Ele via as águas se mexerem, via as pessoas sendo curadas, mas ele, nada. A frustração deve ter batido forte. Quantas vezes ele pensou em desistir? Quantas vezes olhou para aquele tanque com a sensação de que o milagre nunca viria para ele?
Talvez você se sinta assim. Talvez tenha algo na sua vida que você tenha esperado, orado, chorado, e parece que nada muda. A saúde que não melhora, a dor que não vai embora, o sonho que parece estar cada vez mais distante. Mas olha o que acontece. Um dia Jesus chega até esse homem. Ele não precisava entrar no tanque, não precisava de ninguém. Jesus olha para ele e pergunta algo que, à primeira vista, pode parecer óbvio. Você quer ser curado? Parece até uma pergunta estranha, né? Quem não ia querer? Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava chamando aquele homem para uma ação, para levantar a cabeça e fazer algo que ele não fazia há anos, acreditar de novo. O homem responde que não tinha ninguém para colocá-lo no tanque. Ele estava preso nessa mentalidade, achando que só existia uma maneira de ser curado. Mas Jesus, com sua compaixão, diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E naquele instante, o homem foi curado. 38 anos de espera acabaram num único momento, quando ele encontrou Jesus. Agora para e pensa um pouquinho. Quantas vezes você já ficou preso numa situação, achando que só tem uma saída, uma solução, e que ela está fora do seu alcance? Quantas vezes você se viu assim, à beira do tanque, esperando que algo ou alguém mova as águas por você? A verdade é que, assim como aquele homem, a gente muitas vezes fica preso numa visão limitada das coisas. A gente acha que a cura, a solução, o milagre está fora de nós, quando, na verdade, Jesus já está do nosso lado, pronto para nos dar o que precisamos. Receba essa verdade. E aqui entra o conselho que eu queria te dar. Comece o seu dia entregando a sua saúde nas mãos de Deus. E quando eu digo saúde, eu não falo só do corpo. Falo da saúde da sua mente, da sua alma, das suas emoções. Tudo isso é importante. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Às vezes a gente pensa que só o físico importa, mas não. Ele quer que você seja completo em todas as áreas. Eu sei, pode parecer algo simples, mas é poderoso, porque quando você começa o seu dia entregando sua saúde nas mãos de Deus, você está declarando que não depende apenas de si mesmo. Você está reconhecendo que precisa de um poder maior que está além das suas forças. E isso, meu irmão, é libertador. Agora, fecha os olhos e imagina. Você acorda pela manhã, mas desta vez algo é diferente. Você se sente renovado, sente uma energia que há muito tempo você não tinha. Você começa o dia com disposição, com clareza mental, com alegria no coração. Não é um fardo levantar da cama. Não é uma luta fazer suas atividades. Pelo contrário, você sente prazer, sente leveza, sente paz. Porque você começou o dia colocando tudo nas mãos daquele que te criou, daquele que te conhece melhor do que você mesmo. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é só uma promessa bonita, é uma verdade real para a sua vida. E acredite, Deus quer renovar as suas forças hoje. Ele quer que você levante da beira do tanque, pare de olhar para a água e olhe para Ele, o verdadeiro autor da sua cura, o verdadeiro responsável pelo seu milagre. Receba o agir poderoso de Deus hoje em tua vida. Meu irmão, você já parou para pensar que Deus quer te ver próspero e verdadeiramente abundante? Sim, isso mesmo. Ele não te criou para viver uma vida de escassez, de falta ou de mal e mal. Ele te fez para ser um reflexo da sua glória, da sua grandeza, da sua abundância. Mas a questão é, será que você está vivendo tudo isso? A verdade é que muitos de nós crescemos acreditando que a prosperidade é algo distante, difícil de alcançar, ou até mesmo reservado para poucos, e aí a gente vai levando a vida com aquela mentalidade de escassez, acreditando que não tem o suficiente, que nunca vai ter e que a bênção é só para o outro. Mas deixa eu te falar uma coisa importante, isso é uma mentira. Deus tem planos de prosperidade para você, não de calamidade, não de derrota. E se eu te dissesse que há uma chave para isso, uma chave que pode de fato abrir as portas para você experimentar essa prosperidade que Deus tem preparado?
Não é uma fórmula mágica, não é um amuleto ou um ritual, mas é uma mudança de mentalidade. É você parar de acreditar que é vítima das circunstâncias e começar a viver como um herdeiro das promessas de Deus. Agora vamos ser sinceros. Muitos de nós temos aquela voz interna que diz: "Ah, mas isso é para os outros, não é para mim." Você já se pegou pensando assim? Já se olhou no espelho e pensou que a prosperidade estava muito longe? Pois é, meu irmão, é justamente essa mentalidade que nos impede de viver a abundância que Deus tem para nós. Enquanto acreditarmos que a escassez é o nosso destino, vamos continuar vivendo de acordo com essa crença. Mas eu quero te desafiar agora. Comece a renovar a sua mente. Isso está lá em Romanos 12, versículo 2, onde Paulo diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Isso significa mudar a maneira como você pensa sobre si mesmo, sobre Deus e sobre as promessas que Ele tem para a sua vida. Receba essa mudança. Imagine comigo um rio caudaloso, cheio de vida e água corrente. Para ele fluir com força, ele precisa de uma nascente limpa, de uma fonte pura. Se a nascente estiver poluída, o rio inteiro será comprometido, e a água que chega ao final do percurso será suja e turva. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual e material. Se a sua nascente, ou seja, a sua mentalidade, estiver contaminada com pensamentos de escassez e derrota, tudo que fluirá dela será limitado e enfraquecido. Mas, quando você limpa essa nascente, ou seja, quando muda a maneira de pensar e começa a acreditar na abundância de Deus, o rio da sua vida passa a fluir com força, trazendo não apenas o suficiente para você, mas também para abençoar outros ao longo do caminho. Essa mudança começa com uma coisa muito simples: crer que você é merecedor da prosperidade de Deus. Sim, você merece. Jesus pagou um preço alto para que você fosse livre, e isso inclui ser livre da pobreza, da falta e da miséria. A palavra prosperidade na Bíblia não se refere apenas ao dinheiro, mas a um bem-estar completo. Deus quer te ver próspero na sua família, nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas emoções e também nas suas finanças. Receba essa prosperidade divina. Você já reparou que Jesus nunca disse que era errado ter riquezas? O problema nunca foi o dinheiro em si, mas sim o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna o seu Deus, aí está o problema. Mas Deus não tem problema nenhum em te abençoar financeiramente. Pelo contrário, Ele quer te dar mais do que o suficiente para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Eu me lembro de uma história muito interessante de um agricultor que todos os anos ganhava o prêmio de melhor colheita da região. Os repórteres ficaram curiosos e foram investigar qual era o segredo dele. E sabe o que descobriram? Ele compartilhava suas melhores sementes com os vizinhos. Isso mesmo, ele dava as melhores sementes para os outros agricultores ao redor dele. Quando perguntaram o porquê, ele respondeu: "O vento leva o pólen das plantações para outras fazendas. Se meus vizinhos tiverem colheitas ruins, o pólen vai afetar as minhas plantações. Se eu quero ter uma boa colheita, preciso que todos ao meu redor também tenham uma boa colheita." Essa é a mentalidade de abundância que Deus quer para nós. Não é sobre pegar tudo para você, mas sobre ser um canal de bênçãos. Quando você entende que Deus é a sua fonte, você para de segurar tudo com medo de perder. Você sabe que quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Você não vive mais com a mentalidade do pouco, mas com a mentalidade do mais que o suficiente. Agora talvez você esteja pensando: "Tá, mas como eu começo essa mudança?" E a resposta é simples: comece pelo que você tem agora. Pare de reclamar do que falta e agradeça pelo que já tem. A gratidão é a chave para desbloquear a prosperidade. Quando você agradece, você está dizendo para Deus: "Senhor, eu confio que o Senhor é capaz de multiplicar o que eu tenho." Jesus fez isso quando alimentou os 5.000. Ele não reclamou do pouco que tinha. Ele agradeceu e foi multiplicado.
Portanto, comece hoje mesmo a declarar palavras de prosperidade sobre a sua vida. Pare de dizer que você não tem, que não consegue, que não é capaz. Comece a dizer: eu sou abençoado, eu sou próspero, Deus tem mais para mim. E então, haja como alguém que já é abençoado. Faça o seu melhor em tudo que colocar as mãos. Seja fiel no pouco para que Deus possa te confiar o muito. Comente também isso aqui abaixo nos comentários. Eu sou próspero, eu sou abençoado por Deus, eu creio. Receba essa dádiva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você percebe que estão em uma situação semelhante. Envie para o máximo de pessoas que conseguir. Juntos, podemos impactar a vida de milhões. Neste exato momento, algo poderoso está acontecendo na sua vida. E eu sei, pode ser que você não esteja vendo isso com os seus olhos físicos. Pode até parecer que tudo está igual, que nada está mudando. Mas deixa eu te contar uma verdade espiritual. O mundo espiritual está em movimento a seu favor agora mesmo. Isso não é um clichê, não é só uma frase bonita, é uma realidade. Deus está agindo de maneiras que você nem consegue imaginar. Sabe aquela inveja que parece te cercar? Aquela energia negativa que você sente quando entra em certos ambientes? Cada uma dessas coisas está sendo quebrada agora. Toda a armadilha que o inimigo colocou no seu caminho está sendo desfeita pelo poder de Deus. A Bíblia nos diz em 1 João 4, versículo 4 que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Isso significa que, enquanto o inimigo tenta colocar barreiras, Deus está removendo essas barreiras, abrindo portas, limpando o caminho para que você possa avançar. Receba essa graça. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante. Essa batalha é real, mas o poder de Deus é ainda mais real. Às vezes pode parecer que estamos sozinhos, que as lutas são intensas demais. A pressão da vida, as críticas das pessoas, a luta para manter a fé viva, parece tudo muito pesado. Mas quero te lembrar de um episódio na vida de Eliseu, o profeta. Um dia, ele estava cercado por um exército inimigo e o seu servo ficou desesperado, achando que iam ser derrotados. Mas Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo. E quando isso aconteceu, ele viu carros de fogo ao redor deles, anjos do Senhor protegendo Eliseu e o seu povo. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Essa mesma proteção está sobre você agora. Deus já liberou o seu exército para lutar por você, para proteger você. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Simples assim. O amor de Deus por você é incondicional e constante. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. É um amor perfeito que se manifesta de maneiras extraordinárias, mesmo quando você não percebe. Vou te dar um exemplo simples. Já viu uma borboleta saindo do casulo? A transformação dela acontece no silêncio, escondida, sem que ninguém veja. Mas quando o processo termina, ela surge totalmente transformada, pronta para voar. Da mesma forma, Deus está trabalhando no seu interior agora mesmo. Pode ser um tempo de silêncio, mas é um tempo de preparação, de fortalecimento, de renovação. E quando a obra dele em você estiver completa, você vai voar em áreas da sua vida que antes pareciam impossíveis de alcançar. E é exatamente nesse processo que o inimigo tenta lançar a dúvida. Ele quer que você pense que Deus se esqueceu de você, que as promessas não são reais, que a situação é maior que a fé. Mas deixa eu te lembrar de algo. O diabo é o pai da mentira. E quando ele está mentindo para você, é porque ele sabe que algo grandioso está prestes a acontecer. Ele sabe que a sua vitória está mais próxima do que nunca, e por isso ele tenta te desanimar. Mas é aí que você precisa ser firme na fé. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista, não aceite as mentiras de derrota, porque a vitória é sua em Cristo. Agora, presta atenção, você tem autoridade em Jesus para decretar a vitória na sua vida.
Não espere mais para agir. Comece a declarar hoje mesmo que todo laço de opressão está sendo quebrado. Comece a declarar que a bênção de Deus está sobre você e sobre a sua família. Use as palavras da sua boca como uma arma espiritual. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você tem falado sobre a sua vida? Se tem sido só reclamação e desânimo, é hora de mudar isso. Comece a falar a verdade de Deus, não a mentira do inimigo. Receba essa dádiva. Imagine uma muralha sendo derrubada. Pedra por pedra, cada bloqueio que o inimigo colocou está caindo por terra. Deus está movendo coisas em seu favor, trazendo oportunidades, abrindo portas. Aquela entrevista de emprego que parecia perdida, Deus está agindo. Aquela reconciliação familiar que parecia impossível, Deus está tocando corações. A saúde que você tanto busca, Deus está restaurando. Ele é o Deus do impossível e nada é difícil demais para Ele. E você pode estar se perguntando, mas o que eu faço agora? Comece com uma oração simples, mas cheia de fé. Ore com o coração aberto, dizendo: Deus, eu não vejo tudo o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu confio que o Senhor está agindo por mim. Eu entrego cada área da minha vida nas suas mãos e creio na sua vitória. E ao fazer isso, você estará ativando a fé, alinhando o seu coração com o coração de Deus. Lembre-se de que as coisas de Deus muitas vezes não são visíveis aos nossos olhos. Mas a fé é isso, acreditar no que não se vê, confiar no que não se pode tocar. E é essa fé que move montanhas, que quebra cadeias, que traz o sobrenatural para o natural. Receba esse mover de montanhas em sua vida. Deixa eu te contar uma verdade tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão simples, que você vai se surpreender. Existem apenas 3 coisas que podem mudar completamente a sua vida. E não são sacrifícios impossíveis ou rituais complicados. Na verdade, são 3 coisas que você já tem dentro de si e que, se você abraçar de coração aberto, podem transformar radicalmente o seu dia a dia. Imagine que você está num barco à deriva no meio do oceano. O mar é vasto, o horizonte parece infinito e não há terra à vista. Durante dias, você tenta remar, tenta usar a bússola, mas a sensação de estar perdido é cada vez mais forte. A água começa a acabar, o sol é implacável e o desespero começa a surgir. Mas aí você percebe algo. 3 itens que estavam o tempo todo dentro do barco, prontos para serem usados, mas que você simplesmente não tinha notado até então. E é isso que eu quero te mostrar hoje, as 3 coisas mais simples, mas também mais transformadoras que você tem dentro de si e que podem guiá-lo em qualquer tempestade da vida. A primeira coisa é o seu coração. E quando falo do coração, não estou me referindo apenas ao órgão físico que bombeia sangue, mas à sua capacidade de sentir. Seu coração é como um compasso interno, é o que direciona suas emoções, seus sonhos e seus valores. Mas por muitas vezes ele fica cheio de mágoas, decepções e medo. Isso faz com que você se feche, se afaste do que realmente importa e se perca na jornada. Imagine o coração como um farol que precisa de combustível para brilhar. Se você está constantemente alimentando-o com ressentimentos, tristeza e frustração, ele não vai brilhar tão forte. Mas quando você começa a nutrir o coração com coisas boas, como esperança, amor e compaixão, ele se torna um guia poderoso. É como a diferença entre remar contra a corrente e deixar que o vento leve o seu barco na direção certa. Então, meu primeiro conselho para você é este: alimente o seu coração com coisas boas. Isso significa, em termos práticos, perdoar mais, amar mais e se abrir para o inesperado. O coração não é perfeito, mas ele é a chave para uma vida mais plena. Quando você o utiliza de maneira intencional, ele te leva por caminhos surpreendentes e cheios de significado. Receba um novo coração em Cristo. Agora, a segunda coisa que você precisa para transformar sua vida é a sua fé.
E aqui não estamos falando de religião ou de algo místico. Estamos falando de confiança. Confiança em si mesmo, nos outros e nas possibilidades que o mundo oferece. Imagine um trapezista em um circo. Ele só consegue realizar suas acrobacias porque confia na rede que está lá embaixo. Mesmo sabendo que pode cair, ele continua, porque acredita que existe uma sustentação invisível que vai segurá-lo, caso ele erre. É isso que a fé faz. Ela é a força que te mantém em pé, mesmo quando tudo parece desabar ao seu redor. E não precisa ser uma fé gigantesca. Pode começar pequena, como um simples "eu consigo", vai dar certo. Ou, isso também vai passar. Você só precisa dar um primeiro passo, acreditar um pouquinho, e essa confiança vai crescer. Aos poucos você vai se surpreender com o que é capaz de alcançar quando decide confiar mais e duvidar menos. Uma história interessante sobre isso é a de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Ele tentou mais de 1000 vezes antes de conseguir encontrar o material certo para o filamento da lâmpada. E quando perguntaram a ele se ele não se sentia um fracassado por ter falhado tantas vezes, ele respondeu: "Eu não falhei. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Isso é fé em ação. É a capacidade de persistir, de continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Receba essa fé. Agora vamos para a terceira e última coisa que você precisa abraçar para transformar sua vida: a disponibilidade. E isso é mais importante do que você imagina. Ser disponível não significa estar sempre à disposição dos outros, mas estar aberto para o novo, para o que a vida tem a oferecer, mesmo quando parece desconfortável ou desafiador. Imagine que você está andando por uma floresta e encontra uma bifurcação no caminho. Um lado parece seguro, familiar e previsível. O outro é incerto, menos trilhado, mas potencialmente mais interessante. Muitas vezes, escolhemos o caminho seguro por medo do desconhecido. Mas a verdade é que é no caminho menos percorrido que as grandes aventuras da vida acontecem. A disponibilidade é estar disposto a explorar, a se arriscar, a sair da zona de conforto. E acredite, muitas oportunidades são perdidas simplesmente porque não estamos disponíveis para elas. Às vezes, é uma oferta de trabalho que você rejeita por medo de não estar preparado. Outras vezes, é uma amizade que poderia se tornar uma das mais importantes da sua vida, mas você não está emocionalmente disponível para ela. Ou talvez seja um talento que você tem, mas que nunca explorou de verdade. Pensa bem. Você já imaginou quantas oportunidades incríveis você pode estar perdendo porque não está aberto para o que está ao seu redor? A disponibilidade é como um portal para o inesperado. Quando você decide estar disponível, a vida começa a te surpreender de maneiras que você jamais imaginou. Então comece a dizer sim para mais coisas. Abrace o novo, mesmo quando ele parecer incerto. No fim das contas, a vida é um barco que está sempre em movimento. As ondas podem ser altas, as tempestades podem ser assustadoras, mas o que realmente importa é o que você tem dentro de si para enfrentar tudo isso. E você tem as 3 coisas que mais importam: o seu coração, a sua fé e a sua disponibilidade. Então, como você pode aplicar isso a partir de agora? Primeiro, olhe para o seu coração e pergunte: o que eu tenho alimentado? Se você perceber que tem dado mais espaço para o medo do que para o amor, faça um esforço consciente para mudar isso. Depois, analise a sua fé. Onde eu tenho colocado a minha confiança? Se você está se baseando apenas nas circunstâncias externas, comece a cultivar uma confiança interna, algo que venha de você, independente do que está acontecendo ao redor. E por fim, pense na sua disponibilidade. Eu estou realmente aberto para o que a vida tem a oferecer? Se a resposta for não, comece a dizer sim mais vezes. Diga sim para novas experiências, para novas pessoas, para novos desafios. Essas 3 coisas são simples, mas poderosas.
E o mais incrível é que você já as possui. Não são coisas que você precisa buscar fora de você. Elas estão aí, esperando para serem ativadas. Então, a partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo, de ser mais aberto, mais confiante e mais disponível. A vida é uma jornada cheia de surpresas, altos e baixos, mas se você aprender a usar o seu coração, sua fé e sua disponibilidade, nada poderá te impedir de viver uma vida extraordinária. Receba essa bênção. E agora só mais uma coisa. Deus quer a sua sinceridade, e para muitos isso pode parecer simples, mas a verdade é que poucos são realmente honestos com Deus. Sabe quando você se sente perdido, mas finge que está tudo bem? Quando você tenta demonstrar força, mesmo quando está se quebrando por dentro? Deus não quer que você mantenha aparências. Ele quer que você seja honesto sobre o que está sentindo, seja dor, alegria, dúvida ou até mesmo raiva. Ele é o único que pode lidar com tudo isso sem se afastar de você. Pensa comigo, quantas vezes você já tentou esconder algo de Deus? Não é engraçado como às vezes tentamos maquiar a nossa oração? A gente começa a falar tudo bonitinho, escolhe as palavras mais corretas, como se estivesse tentando impressionar um chefe, mas Deus não é um chefe, Ele é seu Pai, aquele que te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe até mesmo aquilo que você tenta esconder de si mesmo. Então, por que não ser direto com Ele? Eu já passei por momentos assim, em que achava que precisava ser mais espiritual, mais perfeito para ser ouvido por Deus. Mas a verdade é que Deus prefere ouvir uma confissão cheia de dor e lágrimas do que uma oração bonita e vazia. Ele quer saber das suas dúvidas, dos seus medos e das suas inseguranças. E Ele não está interessado em julgá-lo por isso. Pelo contrário, Ele deseja ajudá-lo. Receba essa ajuda do nosso Pai hoje e sempre na sua vida. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que, ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E agora, se aparecer um vídeo na sua tela, significa que você foi um dos poucos escolhidos. Isso será por tempo limitado. Toque e descubra.